cumprimentar com vocês aqui o Eduardo Neger, o Rodrigo e o André, tudo bem? Tudo bom? Bem, bem-vindos, pessoal. Nós estamos aqui abrindo o painel virtual Abranet, onde nós vamos estar falando hoje do rumo da banda larga e da internet, com as tendências daqui até 2016. Isso aqui é um painel, nós não somos, queremos um pouquinho de informalidade aqui para falar com vocês. A gente está vendo uma onda hoje no mercado muito de banda larga, estamos vendo transmissão de Olimpíada na internet, vídeo, uma série de informações, assim, demandas, Smart TVs, vídeo, enfim. E aí a gente aqui está fazendo um painel que nós convidamos aqui a Cisco para vir contar um pouquinho dos estudos e do que eles estão enxergando para frente na história do backbone, o que vai acontecer com o vídeo, com o tráfego, com a ênfase para os pequenos e médios provedores que estão espalhados aí por todo o Brasil. O que tem de oportunidade? O que a gente deve estar atento? O que a gente pode fazer? A nossa ideia é trazer aqui, através de uma apresentação, vamos ver aqui o estudo e debater aqui. O evento é totalmente virtual, então vocês que estão nos assistindo são a nossa atenção. Vocês podem colocar aí na interface perguntas, podem fazer comentários, vão ter aqui pessoas dando atenção para vocês e a gente vai aqui trazer algumas dessas perguntas e colocar aqui para os nossos participantes responder. Eu vou passar agora um minutinho para pegar um pouquinho da palavra dos nossos participantes. Aqui a gente tem o Eduardo Neger, que é o presidente da Abranet. Nós temos aqui ao lado o Rodrigo Ginmester e o André Neiva, que vão estar participando aqui do nosso painel. Eu queria dar primeiro umas palavras para o Eduardo Neger, para ele poder esquentar um pouquinho nosso assunto aqui, falar um pouquinho da Abranet. O Neger, é com você, então. Bom, muito bom dia. Agradeço aí a quem está nos acompanhando pela internet. Parabenizo aí o Dorian, que é um dos diretores da ISAT e também um dos diretores da Abranet. E foi iniciativa dele esse tipo de evento. Agradeço também a presença do Rodrigo e do André, da Cisco, que estão nos auxiliando aí nesse tema. Eu acho que nós, enquanto empresas que atuam dentro da cadeia de valor da internet, esse é o objetivo da Abranet, quer dizer, atuar dentro da cadeia de valor. A gente tem provedores de acesso, provedores de conteúdo, comércio eletrônico, aplicações de cloud computing. Hoje o universo da internet está bem mais amplo. E evidentemente que a gente tem que utilizar os recursos que nós temos tecnológicos. A gente tem um costume muito grande de fazer eventos presenciais, mas a gente sabe que hoje em dia é muito complicado a gente conseguir ter tempo e conseguir se deslocar aí para acompanhar um evento dessa magnitude. A ideia desse primeiro evento e dessa nossa discussão aqui rápida é falar um pouquinho sobre futuro. A gente está muito preocupado, às vezes, com o dia a dia das nossas empresas, como é que nós estamos atuando nesse mercado, os problemas do dia a dia, mas é interessante a gente parar de vez em quando e pensar um pouquinho sobre o futuro, quer dizer, para onde está caminhando a rede, quais são as perspectivas, e dentro disso conseguir enxergar novos modelos de negócio e como a gente vai poder atuar nesse segmento. Quer dizer, para a gente fazer essa reflexão e ter essa visão um pouco mais clara, hoje nós temos aí dois grandes especialistas que fizeram um excelente trabalho de projeção sobre o futuro das redes. É muito interessante acompanhar essa apresentação e, com base nisso, as empresas que estão no setor vão ter ferramentas, vão conseguir ter uma reflexão sobre o que nós vamos estar fazendo daqui a alguns anos, como é que nós podemos dimensionar nossos produtos e serviços. E, evidentemente, que esse é um evento aberto, quer dizer, todos vão poder participar, fazer perguntas, debater. A ideia é a gente ter uma reflexão ampla sobre isso para justamente agregar valor aí às empresas e a gente conseguir ter uma perspectiva melhor de futuro dentro do mercado. Então, agradeço a todos que nos acompanham, a todos presentes aqui pela iniciativa e vamos prosseguir aí com o evento. Bom, acho que para dar uma informação a mais aqui, a gente
como um não está vendo o outro, nós temos aí já cerca de 80 pessoas que já iniciaram o evento, que estão ao vivo nos assistindo. E tem pessoas aqui do Brasil inteiro. Nós estamos vendo gente do Nordeste aqui, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio de Janeiro. Estamos realmente com o pessoal interessado no assunto. Eu queria passar a palavra um pouquinho para o Rodrigo, que é o diretor do segmento de operadoras e mídia da Cisco Brasil, para falar um pouquinho a preliminar aí do nosso evento. Obrigado, Zé. Primeiramente, queria agradecer em nome da Cisco o convite gentil da Abranet para a gente poder participar desse debate e apresentar o que a gente chama de VNI, que é uma pesquisa que a Cisco faz há alguns anos e justamente busca olhar o futuro, tentar vislumbrar o que está por vir, e tem muita coisa por vir. Vocês sabem mais do que a gente, que nós estamos passando nesse momento por um ponto de inflexão. Quer dizer, o crescimento do tráfego, a mudança da natureza das aplicações, dos conteúdos na rede, estão passando por um ponto talvez inédito, muito provavelmente inédito, nesses 20 anos de internet. Então, o VNI, o que a gente vai apresentar esse conteúdo, vai buscar fomentar exatamente a reflexão do que isso significa para mim e que tipo de providência ou pensamento estratégico eu, como o dono do conteúdo, dono da distribuição, como um provedor de acesso, preciso, independente do meu tamanho ou localização geográfica, que tipo de providência ou que tipo de pensamento estratégico eu preciso incorporar, dada essa realidade. Existem 3 grandes fatores que fazem esse ponto de inflexão que vocês vão ver em seguida. 2 deles globais e um deles muito mais ligados ao Brasil. Os globais têm muito a ver, primeiro, com a proliferação e diversidade dos dispositivos que hoje acessam a internet. O mais óbvio deles é o telefone celular, que mudou de natureza e virou um smartphone, um grande produtor e consumidor de tráfego. A emergência dos tablets, as TVs conectadas. A gente não pode esquecer que as TVs conectadas estão passando por um momento explosivo no Brasil, assim como no mundo, e isso vai ter impacto no modo como o cliente consome conteúdo e como os provedores de acesso ao conteúdo produzem. O segundo fenômeno é o fenômeno do conteúdo. É muito mais gente produzindo, um conteúdo de vídeo muito mais rico, novos atores jogando no mercado, como, por exemplo, Netflix, Globo.com, YouTube. Quer dizer, uma diversidade de conteúdo, um conteúdo computação virando conteúdo. Quer dizer, o cloud computing nada mais é do que você levar poder computacional para a nuvem, e isso tem impacto importante nas redes, nos consumidores, nas aplicações que esses consumidores estão utilizando. E queira ou não queira, quase todo mundo usa hoje algum produto de cloud. Esse é o segundo fator global. E um fator muito específico do Brasil, que tem a ver, primeiro, com a emergência econômica, né? Classes C e D virando classes B, tendo dinheiro para comprar banda larga, tendo dinheiro para comprar TV por assinatura, tendo dinheiro para comprar seu tablet e seu smartphone. Primeiro, fenômeno brasileiro. Segundo, a liberalização do mercado, novas licenças de acesso condicionado, o mercado de cabo se abrindo. E terceiro, fenômeno brasileiro, obviamente, o reconhecimento claro do governo que acesso à internet é quase um bem essencial. Quer dizer, pacotes de estímulos estão sendo desenhados para desonerar a cadeia de investimento em equipamentos, em obras, o consumo, retirar impostos da banda larga. Enfim, esses 3 fenômenos, o global, os dispositivos, os conteúdos e os específicos do Brasil, eles se somam e afetam toda a cadeia, independente do tamanho, se é uma grande operadora, mega, ou se é um pequeno provedor de uma cidade interior, ou um provedor de conteúdo. Esses 3 fatores eles se compõem e vão afetar vocês. É importante vocês terem a interpretação estratégica e a ação, como isso vai representar uma ameaça ou uma oportunidade. A minha visão, na visão da Cisco, muito mais oportunidade do que ameaça. A interpretação de vocês e o plano que vocês vão fazer em cima disso é fundamental para capturar essas oportunidades, esse sucesso. Queria mais ou menos agradecer e queria passar a palavra para o André Neiva, que
dentro da Cisco, é o detentor, digamos, dessa visão estratégica, e falar um pouquinho sobre, então, essas tendências dentro do nosso estudo do VNI. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, gente, obrigado pela oportunidade. Agradecer a Abranet pela chance de conversar com esses provedores que ocupam um espaço tão importante no mercado brasileiro, né? Bom, a pesquisa que a gente trouxe, o Cisco VNI, né, que é o Cisco Visual Network Index, é uma pesquisa que a Cisco faz anualmente. Então, já tem até as outras versões dessa pesquisa que comprovam os dados, a curiosidade e a metodologia da pesquisa, que já acontece há algum tempo. E assim, o que a gente trouxe hoje para vocês aqui é uma localização dessa pesquisa para o que mais importa para o Brasil, né? A Cisco produz essa pesquisa para o mundo, então ela passa por dados globais, mas a gente consegue trazer para a realidade brasileira, tá? Então, a ideia é que a gente passe pelos pontos que interessam mais para vocês e no final mostre alguns outros fatores geradores de oportunidades de negócio, de verdade, em cima do mercado de banda larga tradicional. Tá bom? Então, posso começar com os slides? Sim, tá. Bom, essa pesquisa, ela é uma pesquisa bastante ampla, como eu falei, a Cisco trabalha lá no mundo todo, tá? Basicamente o que ela faz é trabalhar previsão de resultados, adoção de serviços para os mercados, né, residencial, para o mercado de negócio. Tanto faz dados, comunicação de dados fixo ou móvel, tá? A gente vai se concentrar hoje aqui mais na parte fixa. A previsão de tráfego brasileiro, tá? Isso só mercado brasileiro, é que entre 2011 e 2016 ele cresça 8 vezes. A gente está falando de 3,5 exabytes em 2016. O exabyte é um número grande, né? O 3,5 com 18 zeros depois daquilo ali. Então, assim, o crescimento de tráfego é um crescimento exponencial, e se a gente imaginar um crescimento linear de investimento em infraestrutura aí, se ninguém suportaria isso, né? A gente tem que trabalhar de maneira mais inteligente, colocando coisas para dentro das infraestruturas dos provedores de serviços, dos provedores de conteúdo, que transmitam esses dados de maneira mais inteligente, mais otimizada, porque a gente vai ver um pouco mais para frente, o conteúdo de vídeo é o que está fazendo essa explosão acontecer, e o conteúdo de vídeo só cresce assim, de uma maneira muito rápida. Como o Rodrigo falou antes, o que está puxando esse tipo de crescimento tão rápido? Tá? Um dos drivers que puxa esse crescimento é o crescimento de número de dispositivos. Tá? A previsão dessa nossa pesquisa é que em 2016 a gente tenha 19 bilhões de dispositivos conectados na rede. Tá? Se a gente olhar para a América Latina, a previsão é que seja 1,6 bilhões de dispositivos conectados em 2016. Tá? Olhando mais de perto o Brasil, a gente estaria comparando alguma coisa na casa de 1,7 dispositivos por pessoa em 2011, com 3 dispositivos conectados por pessoa em 2016. Né? Quer dizer, se hoje a gente já tem um crescimento de tráfego bastante elevado e bastante rápido, com essa taxa que a gente tem de alguma coisa menos de 2, a gente pode imaginar o que vai ser quando tiverem 3 dispositivos em média conectados por pessoa no país. Tá? Importante também a gente lembrar que cada dispositivo desse, quando a gente compara com dispositivos que a gente tinha no passado, eles jogam cada vez mais tráfego na internet. Né? Então um tablet joga alguma coisa como 1.2 de um notebook antigo. Né? Uma TV, uma TV HD TV com internet habilitada nela, 4.1 vezes do que um laptop antigo fazia. Um jogo, um game, um console de game, 3.2. Então, quer dizer, a gente está falando de assim, muito mais dispositivos conectados, e cada dispositivo desse jogando cada vez mais tráfego. A previsão de crescimento de usuários de internet. A previsão é que a gente tenha, em 2016, no mundo, 3,4 bilhões de usuários de internet conectados. Tá? No Brasil, isso representaria uma mudança de 61 milhões para 98 milhões. A gente sairia de 61 milhões de pessoas conectadas na internet no Brasil em 2011 para 98 milhões em 2016. Falando de velocidade, a gente estaria saindo de uma média de 4.9 para 13.6
em 2016. Tá? A nossa previsão é que no mundo, quebrando em layers, né, em faixas de taxas de conexão, que a gente tenha no mundo até 74% das conexões em velocidade de 5 MB, até 44% dessas conexões em taxas de 10 MB e até 3% dessas conexões em taxas de 2 MB. Para ficar mais fácil de entender o que isso significa, seria fazer o download, né, até 5 MB seria fazer o download de um filme HD em 41 minutos, enquanto lá na outra ponta, a conexão de 100 MB seria fazer a conexão de um filme, o download de um filme HD todo em 2 minutos. Tá? Importante a gente entender que essas conexões elas se dão através de banda larga, né? Mas banda larga não é só banda larga fixa, né? A gente tem banda larga móvel, 3G, LTE chegando, mas a gente também tem muita coisa. Wi-Fi é uma tecnologia de acesso que cresce muito rápido, e a gente vai ver o quanto ela cresce rápido no Brasil agora, né? A gente tem um dado de mercado. Algumas coisas que eu vou falar não está nessa apresentação, mas a gente pode botar depois disponível para vocês através dos nossos amigos aqui da Abranet. Tá? O Brasil tem menos de 1% dos hotspots de Wi-Fi do mundo. Mas o que a gente tem acompanhado através dos nossos clientes operadoras no Brasil e através do que vocês também têm feito de movimento, né, nos ESPs, é que o potencial desse número dobrar, triplicar, ser multiplicado por 5, por 6 no curto prazo é muito grande. Tá? Só as compras que as operadoras estão fazendo nos últimos 6 a 8 meses indicam que esse número vai crescer muito rapidamente. E a nossa previsão é que o tráfego por tecnologia de acesso tem essa cara. Quer dizer, em 2016, 51% dele não vai passar nem por banda larga fixa, nem por banda larga móvel 3G ou LTE, vai passar por Wi-Fi. Tá? Então, a tecnologia de acesso que vai trafegar mais coisa, mais dados, vai ser o Wi-Fi. Se a gente der uma olhada no Brasil, esse gráfico aqui só mostra o Brasil, o acesso fixo, né, a banda larga fixa tradicional, a gente olhar, né, o market share dela, o share dela no total, ela sai de 73% dos acessos e vai para 45%. A banda larga móvel, 3G ou LTE, ela sai de 4% para 8%. O Wi-Fi sai de 23% para 47% do total. E se a gente der uma olhada, além de sair de 23% para 47%, ela vai crescer 17 vezes em tráfego. Né? Ou seja, se a gente for pensar aonde vai passar mais tráfego, em que tipo de rede vai passar mais tráfego, a nossa previsão aponta para as redes Wi-Fi. Tá bom? É fácil dizer isso porque hoje a gente já tem, né, os smartphones sendo os grandes consumidores de dados e grandes consumidores de dados nas redes Wi-Fi. Aqui uma previsão de tráfego de internet global, né, que aponta para que internet e vídeo, né, que vídeo passando por cima da internet, signifique 54% do total em 2016, desculpa. Quer dizer, é bastante coisa, né? É muita coisa. E se a gente der uma olhada na quebra desse vídeo, a gente vai ver que as diversas formas de consumir vídeo na internet, passando pelo vídeo tradicional, né? O que começou a ser consumido na internet, que a gente chama ali de vídeo to PC short form, que é o clipe do YouTube, o clipe os clipes que as pessoas estavam acostumadas a começar a consumir na internet, eles não representam a maior parte. A maior parte são os vídeos longos, né, em formato long form, para PC. Tá? Ele vai representar, em 2016, a nossa previsão é que ele represente 37% do total. E a gente vê vários outros formatos de vídeo, vídeo para TV, né, que são as conexões de Smart TVs, ou os vídeos transmitidos para TVs que não são Smart, mas através de dispositivos tipo game consoles, né, Playstations, Xbox, etc., no formato OTT. E aí esses são os vídeos, né, os Netflix, os Terra TV, Globo.com, são esses vídeos transmitidos através da internet para a TV. Tá? Uma visão, um zoom que a gente vai dar aqui na parte de vídeo transmitido para a TV só no Brasil. O vídeo online cresce entre 2011 e 2016 de 56% para 75%. Agora, dentro desse componente, dentro dessa barra azul, tem uma barra que é o vídeo over the top, né, o vídeo que vai por cima da banda larga,
passa por cima da conexão do provedor de acesso à internet, seja a operadora, seja um provedor de uma cidade pequena, e vai direto para uma TV. Dentro desse crescimento, a gente tem o crescimento desse que vai direto para a TV. Ele sai de 2% do total para 13% do total. Tá? Quer dizer, um crescimento assim, bastante acelerado. E do tráfego total de TVs conectadas no Brasil, TV conectada representa 1% do tráfego total da internet no Brasil em 2011. A nossa previsão é que em 2016 ela representa 9%. Tem um dado do mercado americano, que já tem uma penetração maior de TVs conectadas, que mostra que mais de 30% dos americanos compram uma TV conectada e ligam a TV na internet no mesmo dia que compram. Outros 35% fazem isso na primeira semana. Ou seja, do dispositivo sair da loja e chegar na casa da pessoa que comprou e ele começar a consumir a internet, o intervalo de tempo é cada vez menor. Né? Então, em uma semana, 30% no mesmo dia, 30% é conectado na internet e outros 35% na mesma semana. Então, quer dizer, isso mostra que qualquer dispositivo que tenha potencial de gerar tráfego na internet, ele gera cada vez mais e cada vez mais rapidamente. Um dado interessante sobre troca de tráfego de internet internacional, esse é um dado de 2010, mostra que o interesse de troca de tráfego com o Brasil cresceu muito acima da média no ano de 2010. Tá? Ali não está dando para ver o vermelhinho, a tarja vermelha ficou bem em cima, mas está em 180%. Tá? Então, quer dizer, a média global cresceu 57%, o Brasil cresceu 180%. Quer dizer, isso de cara seria um impacto tremendo nos custos de conexão à internet internacional, né, porque a maior parte do conteúdo que a gente consome no Brasil ainda está fora, poderia vir de fora, se a gente pode falar dessas outras alternativas para minimizar esse tipo de impacto, mas a maior parte desse conteúdo ainda é trocado com sites que estão com conteúdo fora do Brasil, apesar dos esforços. Então, quer dizer, é um crescimento muito acima da média. Tá? Então, não tem dúvida de que o consumo está puxando muito mais dados entrando no Brasil e saindo do Brasil. Quando a gente dá uma olhada no cenário mundial, o Brasil já aparece entre os 10 países com maior base de clientes de banda larga fixa no mundo. Tá? Ele é um comparativo do crescimento do último quarto de 2010 e 2011. E se a gente dá uma olhada nessa mesma análise para adições líquidas de clientes, o Brasil aparece em 5º lugar, entre os maiores. Então, quer dizer, a gente tem realmente um mercado que cresce, que já está bastante grande, cresce muito rápido. E eu acho que o que mais interessa para vocês, apesar desses dados serem base para a gente pensar em muita coisa, o que tem onde é que está a oportunidade para se diferenciar aí? Porque o que a gente está mostrando aqui é que tem uma avalanche, né, de vídeo crescendo na internet. Se ninguém se preparar e não adequar a sua infraestrutura, mas não só a sua infraestrutura, seus modelos de negócio para atender ao mercado consumidor, isso só vira custo, não vira oportunidade de receita. Né? Então, onde é que a gente acredita que estão as principais oportunidades de receita sendo trabalhadas? Né? Vamos mostrar alguns insights aqui e acho que durante a nossa conversa aqui a gente pode explorar mais alguns. Mas essa aqui é uma outra pesquisa que a Cisco fez no Brasil, que fala sobre os hábitos de consumo do brasileiro que tem banda larga fixa em casa. Tá? Então, é bem interessante a gente comparar e mais uma vez constatar que o brasileiro ele adota a tecnologia de uma maneira muito mais rápida do que diversos outros países no mundo. Né? Essa pesquisa mostra que da amostra que a gente tem do mercado de banda larga fixa brasileiro, 95%, essa pesquisa foi feita em dezembro de 2010, 95% assiste vídeo no computador, 83% assistem vídeo no dispositivo portátil, 67% já assiste programas de TV via internet. Quer dizer, é claro que a gente não pode comparar os níveis de penetração de serviço do Brasil com os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né? Mas do percentual brasileiro que tem banda larga, a voracidade por consumo de serviço, consumo de conteúdo, de novas aplicações é muito grande. A gente está em padrões de consumo chineses. Tá?
E isso não acontece mais só, assim, quando a gente pensa em vídeo na internet, ainda vem a ideia de que não são as pessoas mais novas, ou de repente são as pessoas muito mais velhas que têm tempo para fazer isso. Na verdade, não. Uma distribuição demográfica que a gente tem nessa pesquisa mostra que a quebra por faixa etária ela é bastante homogênea. Tá? A gente tem um consumo de tempo por semana bastante elevado em todas as faixas etárias. Tá? E ele também não está só concentrado em clipes curtos, tipo tradicional YouTube, não. Ele está bem diversificado. Então, conteúdo produzido para TV, de fato, já é consumido na internet do mesmo jeito que é consumido na TV. As pessoas passam bastante tempo assistindo. Tá bom? Então tá aí mais oportunidades de negócio relacionadas a vídeo. A gente vai discutir isso mais em detalhes, mas a ideia era dar esse dado para vocês poderem pensar no que mais fazer em cima da banda larga, junto com a banda larga. Tá? Esse aqui é um dado interessante também do mercado americano, mas que não é muito distante, muito pelo contrário, é muito distante da nossa realidade. Tá? A geração Y, né, que é quem agora está entre 18 e 32 anos, nos Estados Unidos, o primeiro gráfico ali mostra o seguinte: aonde está, né, a presença do gateway, do routerzinho lá, do dispositivo Wi-Fi da sua casa. Tá? Na geração Y, quase 40% das pessoas, dos americanos que estão nessa faixa etária, tem um roteador na sala. Quer dizer, já é uma peça de mobília da casa. Tá? Não é mais aquele negócio que tem que ficar escondido dentro do armário, não. Ele faz parte da funcionalidade da casa e ele é tão importante que ele está na sala. Tá na sala de estar. E apesar dessa proliferação desse tipo de dispositivo, a maior parte dos americanos, a maior parte, 22,4%, tem esse tipo de serviço entregue pelo provedor de serviço que atende a ele. Então, apesar do modelo lá, né, que a gente chama de do it yourself, que vai na loja, compra o roteador, faz o que você quiser com ele, configura, compra o roteador que você quiser e pluga a banda larga que você quiser nele, apesar disso ser um modelo que também tem força, o modelo entregue através do provedor de acesso à internet, do provedor de serviço, também é um modelo com bastante força. Tá? Então isso é importante a gente ressaltar. E isso leva a gente ao que a Cisco acredita que é uma tendência forte, além do vídeo, que é de longe a maior aplicação que vai demandar serviços de banda larga e vai trazer redução de churn, fidelização e tudo mais. Desse ponto aqui do roteador saem o que a gente acredita ser a grande oportunidade para trazer mais valor para a banda larga e não trabalhar só com vídeo, né, que é a casa conectada. Diversos serviços, desde segurança da sua casa, monitoração, alarme, controle de equipamentos de energia, controle de equipamentos na sua casa que não são de energia, mas de geladeira, monitoração de vídeo, até serviços de saúde, ligados à saúde, que a gente pode falar de vários aqui depois, já fazem parte do grande menu de ofertas dos principais provedores de serviços, né, em países onde esse mercado de banda larga já é mais maduro do que o nosso. Né? Então a mensagem aqui são mais serviços, certamente ARPUs maiores, né, a oportunidade de vocês trazerem mais receita do mesmo cliente através de venda de novos serviços em cima de banda larga e, sem dúvida nenhuma, redução de churn, né? Com isso você consegue fidelizar mais facilmente o seu cliente. Tá? Então, era isso que a gente tinha aqui de conteúdo. Só para deixar mais uma informação para vocês, o VNI ele é uma pesquisa aberta da Cisco, então ele está no site da Cisco. Depois eu deixo com o pessoal da Abranet aqui o site. É uma ferramenta interativa, vocês podem botar o país que vocês quiserem lá e aí pegar as informações detalhadas do mundo, da região, por exemplo, América Latina, mundo, América Latina, Brasil. E você consegue comparar o Brasil no contexto todo e brincar com a ferramenta todo ano, porque ela é uma ferramenta que alimenta a pesquisa que a gente faz todo ano. Tá bom? Obrigado, gente. Bom, obrigado, André. É muita informação para a gente, né? E acho que a gente fica ansioso, quer voltar aquele slide, quer ver isso, quer ver aquilo. Então, mas eu acho que de grande valor a gente
ter esse tipo de trabalho, de estudo, de projetar, de ver, tentar buscar uma tendência. Sempre a gente diz, é uma tendência. Você disse de falar da gente sair de 61 milhões de acessos para 98, saiu... as estatísticas que são colocadas são muito baseadas nas grandes operadoras. Mas quando nós falamos de provedores, se a gente somar todos os provedores, que são geralmente pequenas empresas, se reunir toda a banda larga que tem dela no Brasil, a gente estima hoje que, o Eduardo Neja que me corrija, mas nós estamos falando em ser a quarta maior operadora de banda larga do Brasil, a soma de todos esses pequenos provedores. E, sem dúvida nenhuma, eles são os maiores geradores de emprego, porque são todas empresas pequenas onde que gera renda local, né? E a gente já vem falando que o número de empregados que essa empresa, que é a quarta maior operadora, tem, já são pelo menos 2 vezes ou 2,5 vezes a que as grandes operadoras empregam hoje. Num dado falado na internet, a gente diz que a cobertura da banda larga no Brasil está em torno de 2.800 municípios pelas grandes operadoras. E isso ainda é um dado meio assim, a banda larga na internet, na cidade, não a cidade está coberta. Ela tem um ponto lá e muitas vezes não é uma operadora ou a que você tem assinado, né? Só tem uma no local, então não há concorrência. Então. E nós temos 5.500, mais de 5.560 municípios no Brasil. Então a gente tem uma vastidão de lugar que não é atendido, muitas vezes, nesses estudos que a gente está falando aqui. Mas há essa economia dos pequenos provedores que certamente atende muito mais desses municípios que não estão entrando na nossa conta. Mas puxando pelo número do crescimento da banda larga, como esse estudo foi base de 2011, saiu aí esses dias aqui um dado falando que nós já estamos com 77 milhões de assinantes de internet, pouco assim, né, de 61, já estamos crescendo mais de 20 milhões aí, e muito alavancado nesse modo de acesso de 3G, né? Então está mostrando que está indo para esse caminho. E que a base da banda larga fixa hoje estão em torno de 18 milhões e 700. Né? Então a gente está vendo realmente que o caminho da banda larga está aí. Mas eu trago pela visão dos provedores enxergar tudo isso. Queria saber um pouquinho mais de vocês aí, o Neja, poder falar um pouquinho mais dessa visão, aonde que encaixa o provedor em tudo isso, nossas pontas, como é que é o perfil deles hoje, olhando todo esse dado aqui de vídeo. O que a gente percebe, e você bem citou os pequenos e médios municípios, né, quando a gente pega esses grandes dados, evidentemente que a população das grandes cidades percentualmente vai afetar de forma diferente em relação aos pequenos municípios. Mas são justamente os pequenos municípios que têm dificuldade de infraestrutura. Então, quando a gente fala que nós vamos ter um crescimento das Smart TVs, para um operador local, para um provedor local que hoje tem dificuldade na compra dos links no atacado, e o Plano Nacional de Banda Larga tem sido hoje um fator muito importante para que exista competitividade nesses municípios, mas de qualquer forma restrições de bandas têm um impacto direto para esses provedores locais. Então hoje nós imaginamos um cenário onde a utilização típica da internet seria, por exemplo, para acesso à notícia, navegação em sites de notícia, e-mail ou vídeos, por exemplo, no formato do YouTube. Quando a gente começa a entrar num cenário onde o usuário residencial começa a ter 1, 2, 3 TVs conectadas, a demanda por banda cresce de forma exponencial. E como é que esse operador local está preparado para isso? Quer dizer, muitos operadores hoje atuam em regiões remotas com a tecnologia de rádio. E a gente sabe que a partir de um certo volume de banda, a tecnologia de rádio não consegue mais atender. Então, hoje, um movimento que nós percebemos muito claro é a introdução de redes de fibra ótica. Em municípios pequenos, a gente se surpreende no interior do país de encontrar municípios onde os provedores locais estão fazendo investimento em redes de fibra ótica.
Então, acho que esse é um ponto muito importante em relação à infraestrutura. Quando a gente fala de crescimento de aplicações, evidentemente que toda aplicação está baseada na construção de infraestrutura. Agora, um ponto que é importante e a gente sempre discute em diversos eventos, diversos fóruns da Abranet, é o papel do provedor, da cadeia de valor da internet em todo esse crescimento. A gente sabe, e até fica uma provocação aí para a gente estar debatendo daqui a pouquinho, que acesso à internet está se tornando cada vez mais uma commodity. Então a rentabilidade de um provedor vendendo apenas acesso tende a ser cada vez menor. E muitos provedores têm criado novas aplicações, que nós chamamos de aplicações de valor adicionado, e aí nós temos dentro desse contexto aplicações, por exemplo, de backup online, aplicações em cloud computing, aplicações diversas e muitas vezes até agregando outros serviços. Nós tivemos recentemente um evento da BTA, a Abranet foi um apoiador institucional também desse evento, e a gente percebeu a presença muito grande de provedores querendo agregar TV por assinatura aos seus combos para aumentar essa oferta para o usuário. Evidentemente que a gente sabe que existem dificuldades na criação desse tipo de serviço, depende do tamanho da empresa, é complicado de se ter uma infraestrutura para prover um serviço de valor adicionado, mas a tendência é que as empresas, para terem maior rentabilidade, tenham que criar novos serviços além do simples fornecimento de acesso à internet. Então acho que ficaria uma questão importante para o nosso debate, até que ponto os serviços de valor adicionado ajudariam aí a rentabilidade dos provedores num cenário onde a demanda de banda cresce na velocidade aí que vocês nos apresentaram. Antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer uma reflexão sobre os números da banda larga. A gente costuma fazer a brincadeira que sempre que você vê uma loja de celulares lotada e você é um provedor de internet fixa, você tem que ficar preocupado. Porque cada celular vendido ali, e hoje a proporção de smartphones é muito grande, cada smartphone que trafegar 1 megabyte na rede da celular vai te trafegar 2 na sua rede. Quer dizer, o tráfego é muito mais na fixa do que na móvel. Então, a venda de celulares afeta diretamente a estratégia e o impacto nos provedores de internet fixa. Então, essa é só uma desmistificação que a gente fala, bom, 170 milhões de assinantes, dos quais 18 são fixos e os outros 52 são móveis. Mas esses 52 móveis estão gerando, porque os smartphones e tablets, primeiro, são geradores de mídia, tem câmeras poderosas de alta definição, eles são então geradores de conteúdo e tem Wi-Fi. Então, em geral, o dono do telefone captura aquele conteúdo e descarrega ele via Wi-Fi, seja no Facebook, seja no YouTube, ou seja mandando um e-mail para algum companheiro com aquele conteúdo. Então, o impacto acaba sendo nas fixas. Voltando ao ponto da pergunta do valor agregado, certamente o valor agregado é a chave para sair da comoditização de ser basicamente um tubo de envio. Ele começa pelo vídeo. A gente acredita fortemente que o provedor de acesso, provendo uma melhor experiência de vídeo para o cliente, seja o vídeo over the top, né, o YouTube, a Globo.com, o Netflix. Existem métodos, tecnologias, estratégias para você melhorar a experiência do teu cliente, seja o over the top, ou seja uma oferta de vídeo de distribuição própria. Quer dizer, o próprio provedor de conteúdo, por exemplo, comprando uma licença de SEAC, né, comprando uma licença de cabo e sendo um distribuidor de conteúdo das grandes produtoras, qualquer uma das duas agrega valor. Esses serviços que o André mostrou no último slide são serviços de segurança, gestão de energia, backup online, cloud, né, cloud computing, também tem extrema demanda. Na verdade, a gestão de energia e segurança são os que mais têm demanda do cliente. Tem um exemplo interessante de Portugal, de uma operadora, a Portugal Telecom, né, podemos nomeá-la, que tem um serviço bastante interessante de segurança domiciliar, que são câmeras, alarmes, e que este serviço em si não gera muita renda, não é que ela cobra muitos euros por ele, ele cobra razoável, mas esse serviço aumenta muito a fidelização do cliente. E isso faz com que ela consiga rentabilizar de outros modos, um deles sendo não perdendo esse cliente para a competição. O competidor chega e vai tentar roubar um cliente da Portugal Telecom, a primeira pergunta que o gajo, o cliente, faz é: você tem esse serviço de alarme?
qual é o impacto do meu serviço de alarme, de monitoração doméstica? E se a resposta não for convincente, e por mais que esteja mais cara a banda larga da Portugal Telecom, ele não sai para o provedor mais barato. Então, existe uma série de serviços que tem que ser vislumbrados, e a gente sabe que tem demanda global, a Cisco consegue averiguar isso, mas que também vão requerer uma estratégia específica de desenvolvimento dessas ofertas. Mais uma vez, lembrando que as grandes demandas estão em gestão de energia, segurança doméstica e mais para o futuro, obviamente, a parte de gestão de saúde, monitoração de saúde, serviços de interatividade como telepresença, além, obviamente, dos serviços de cloud. Até só para citar um exemplo interessante também, você citou esse caso da Portugal Telecom, mas existe um caso de um provedor no interior de São Paulo que criou um serviço bastante criativo. Hoje, as pequenas e médias empresas têm obrigação da emissão da nota fiscal eletrônica. E um dos grandes problemas de pequenas empresas que não têm uma infraestrutura de TI é manter o backup dessas notas fiscais eletrônicas. Então, muitas vezes, a pessoa grava num computador, que pode ter algum tipo de problema, ou num pendrive e tal, e existem problemas de segurança, porque há uma obrigação das empresas de guardar isso por 5 anos. Então, o que esse provedor fez? Pegou o segmento de pequenas e médias empresas e falou, olha, eu tenho um serviço de backup online de nota fiscal eletrônica. Então, ele conseguiu ter uma receita adicional em relação aos seus clientes, mas como você falou, o principal foi a fidelização. Quer dizer, eu vou mudar de um provedor A para um provedor B, poxa, mas todas as minhas notas fiscais eletrônicas estão no backup do serviço que ele me dá. Eu não vou mudar de uma oferta de um para o outro por conta de R$5 de desconto. Imagina a mesma coisa para o México, as fotos. Quer dizer, onde está se guardando as fotos? Como é que eu tenho acesso às fotos? Daí, documentos pessoais. Quer dizer, então, existe uma oportunidade muito grande. E, mais uma vez, o serviço agregado não necessariamente é uma fonte primária de renda. Ele é uma fonte de renda indireta por fidelizar o cliente. E ele acaba, por exemplo, com a erosão de preços. Acaba não, mas diminui bastante a erosão de preços, o churn, que é a perda de clientes para ou um competidor móvel ou uma operadora das grandes. Eu acho que nessa linha de a gente está imaginando em cativar o usuário final, mas vamos lembrar em alguns provedores que a cidade é uma cidade com menos de 5 mil habitantes. E realmente ali é onde todo mundo conhece, todo mundo. É engraçado, a gente chega numa cidade pequenininha, eu tive numa cidade no interior aqui, que era o seguinte, você chegava na topologia da cidade, olhava, não tinha banda larga, ou não tinha lá uma torrezinha com os rádios espalhados, praticamente você sabia todo mundo que tinha naquela cidade a banda larga. No fundo, você como pequeno provedor nessa cidade, você é o centro das atenções, você é o cara que quer saber da novidade da internet, fala com você. E outra coisa ainda, muitas vezes esses usuários desse pequeno provedor, não tem, você fala assim, não tem mais usuários, não tem mais jeito de aumentar a rede. Mas você pode ser o ponto central da inovação e da tecnologia local. Vamos dar um exemplo. Existem certos serviços que são fornecidos nas grandes cidades e nos pequenos municípios não tem. Você pode, por exemplo, montar um espaço onde está o seu provedor, eventualmente, e fazer um espaço de encontro dos usuários. Por exemplo, posso não ter uma Smart TV na cidade, o pessoal vai comprar, não saber como usar, mas você pode ter o seu ponto lá na cidade com uma Smart TV e convidar os seus usuários para irem lá. É comum a gente tomar um café na casa do tio, na pequena cidade. A comunidade da pequena cidade é assim. Você também pode usar a qualidade da banda que você está para oferecer, eventualmente, treinamento à distância. Por exemplo, a gente pode estar fazendo um evento desse com qualquer outra atividade de treinamento e você convidar usuários todos para irem participar de um evento desse. Não precisa, eventualmente, ele está na casa dele, pode ser ir lá no ponto do provedor. Então, esse relacionamento, porque a gente fala que o provedor é assim. Por que ele compra de mim no provedor? Porque ele me conhece. Porque ele liga para mim, ele quer saber, ele sabe meu nome, liga no meu celular se o rádio para, briga comigo, fala, ele quer saber novidade. Então, você tem que ser uma fonte de dizer o que é a novidade. Certamente, falar em um Smart TV hoje, a gente acha que está o grande centro, está bem, tudo fibrado, tudo ótimo. Mas nós somos desse provedor que está chegando ali na pontinha e que não tenha dúvida que ele vai comprar a Smart TV dele, vai olhar lá e não vai saber o que vai fazer com ela. Né? Então, você é
o papel de trazer essas tecnologias, gerar serviço, vamos dizer, isso está no dia a dia desse pequeno provedor que está no local, né? Então, eu acho que existem coisas que são agregadas para o assinante, dele estar usando o seu serviço de tecnologia, de internet, e tem outras coisas mais criativas, que é participar da cidadania da cidade e usar isso para fazer treinamento, usar isso para disseminar essas novas tecnologias. Afinal, acho que são frentes, né, que podem ser feito isso. Acho que o André quer também colaborar. Vamos... Esse ponto que você colocou é bem interessante. Tem uma experiência bem parecida. A gente usa usa muito a indústria americana de benchmark, porque a gente usa de reflexão aqui. E esse ponto dos pequenos provedores foi o que motivou o início da grande indústria de cabo nos Estados Unidos. De onde é que ela começou? Ela começou com pequenos provedores locais, às vezes pequenos donos de lojas de televisão, que o cara queria vender televisão na cidade, mas não tinha conteúdo, a pessoa ia comprar televisão para ver o quê? Então, esse cara criou as redes nas cidades, exatamente como os pequenos provedores aqui de vocês têm feito. Eles passaram cabo pela cidade, venderam a televisão, trouxeram sinal, juntaram a comunidade. A produção de conteúdo local também é muito importante, né? A gente mora num país muito grande, com diversidade cultural muito grande, muito rica. Então, as pequenas cidades, os pequenos provedores têm um papel muito, muito importante em disseminar esse tipo de cultura e em começar a tirar pessoas que não fazem uso desse tipo de tecnologia, de acesso a conteúdo, a passarem a consumir, às vezes não através de consumo de conteúdo que se consome num grande centro, mas de consumo de conteúdo de interesse daquela comunidade, com conteúdo criado pelas escolas locais. Isso é muito comum. A indústria de cabo americana começou assim e hoje é uma das maiores indústrias quando a gente fala em banda larga fixa, em consumo de vídeo por todas as mídias que existem. Tá bom. Olha, vamos buscar um pouquinho o pessoal da internet aqui, que está... Tem bastante... Estão recebendo inúmeras perguntas aqui, elogios da iniciativa, falando de provedor. Algumas das perguntas a gente meio que respondeu aqui em algumas colocações nossas. Nós temos uma equipe aqui dando suporte para eventualmente responder uma coisa mais dirigida. Para tirar a dúvida de todos, esse vídeo vai estar disponível para ser assistido. A apresentação também vai estar disponível para vocês poderem rever a qualquer tempo. Além de que, como o André falou, o estudo é um estudo que está público no site da Cisco e ele pode ser acessado pelas pessoas a qualquer momento. Agora fizeram uma pergunta interessante aqui, o Evandro, que é um colega nosso aqui da Abranet, falando que como é que os provedores de internet devem ver a casa conectada, que foi o exemplo que você colocou de aplicação de aplicação de usar a rede, e se isso é uma ameaça ou é uma nova oportunidade, fazendo um paralelo para os pequenos provedores nesse sentido. Olha, excelente pergunta, e fico feliz de vocês estarem olhando para a casa conectada como uma oportunidade de negócio, né, e preocupados com a ameaça, mas na nossa visão isso é muito mais uma oportunidade do que uma ameaça. Tá? Por que uma oportunidade? Porque, como o Rodrigo mencionou, a preocupação com aumentar a receita é grande, mas a preocupação com não perder receita recorrente também é muito grande. Né? Conquistar o cliente de volta é muito mais caro. Então, o que a gente tem visto acontecer pelo mundo, tanto faz se a gente está falando de provedor de serviço grande ou provedor de serviço pequeno, é que adicionar valor à banda larga é uma oportunidade de você fazer com que o cliente entenda que ele está pagando por um serviço e cada vez vendo mais valor entregue através desse serviço. Então a casa conectada tem sido a maneira pela qual os provedores de acesso e as grandes operadoras, médias e pequenas, têm feito para aumentar a percepção do valor percepção de valor que o cliente final tem daquele serviço. Tá? Então, aquelas várias aplicações que eu mostrei no slide, passando por desde controle de energia, a gente já tem casos reais de controle de energia em alguns países, e até algumas iniciativas de cidades totalmente conectadas já são realidade. Então a gente acredita que isso é muito mais uma oportunidade, vai ser uma ameaça se você não fizer nada, porque você pode ter certeza que alguém vai fazer. E no caso da realidade de vocês na Abranet, a gente acredita muito mais que vocês têm agilidade
e o conhecimento do cliente final para fazer isso muito mais rapidamente do que a operadora que vai tratar aquela cidade como mais uma região que ela tem. Vocês conhecem o cliente, o exemplo que o Dorian deu ali daquela cidade de 5 mil habitantes que todo mundo se conhece. Você sabe o que o cara quer comprar, você conhece a dinâmica da cidade, sabe o que o seu cliente gosta e certamente vai saber encaixar a oferta de serviço de casa conectada muito mais rapidamente do que uma operadora que vai tratar aquilo mais como dado demográfico, não que ela não consiga fazer, ela vai fazer, mas o provedor que está ali tem toda a possibilidade de fazer isso muito mais rápido e a gente acredita que de uma maneira muito mais eficiente. Só para adicionar uma reflexão, as pessoas passam cada vez mais tempo em casa e a casa está se transformando. Hoje em dia, há 5 anos atrás, o que se conectava na internet era um negócio chamado PC que ficava num quarto da casa, ou às vezes na sala da casa. Hoje, o que se conecta, porque surgiu o Wi-Fi hoje é predominante como tecnologia de acesso e multiplicaram-se os dispositivos. Hoje não só o PC, se é que ele existe ainda, né? Muitas pessoas já adotaram o desktop, o laptop, o tablet se conecta, a câmera fotográfica se conecta, o console de jogos, de jogos se conecta, a televisão vai se conectar, está se conectando cada vez mais, a geladeira vai se conectar, o medidor de energia vai se conectar, toda esse ambiente conectado, as câmeras de monitoração, os alarmes vão se conectar via internet. Todo esse ambiente é um território muito fértil para a criação de serviços. E ninguém mais bem posicionado, como disse o André, do que os pequenos provedores, aqueles que têm mais intimidade com o cliente, têm mais agilidade operacional para criar serviços. As grandes operadoras, aquelas operadoras que têm milhares de prioridades, um parque industrial muito complexo para criar novos serviços, elas não têm essa agilidade. Então a agilidade está no pequeno provedor. E as oportunidades são infinitas. As tecnologias de automação doméstica se multiplicam, muitas de padrão aberto, assim como essa miríade de novos dispositivos que tiram proveito das possibilidades de casa conectada. Então é uma oportunidade eu acho que é difícil para a gente mensurar o quão grande essa oportunidade é. Eu queria puxar esse negócio, voltando para dentro de casa, e fazer um link com o assunto que a gente falou do crescimento do Wi-Fi. Tem 2 partes essa colocação. A primeira, quando a gente fala em crescimento de Wi-Fi, eu já percebo isso como usuário em casa. Em casa, a família toda cada um tem um tablet, o outro tem um smartphone, eu tenho um notebook, tem vários dispositivos, nem importa. Chegamos em casa, cada um está espalhado em casa, todos estão ligados numa rede Wi-Fi. A queixa em casa foi até assim: poxa, o Wi-Fi não chega no quarto. Eu falei assim, no quarto não é lugar de acessar a internet. Falei assim, mas já é natural. Então eu tinha um ponto de acesso fixo e hoje eu tenho pelo menos uns 6 ou 7. Mas então quando a gente fala do crescimento do Wi-Fi, está incluso esse tipo de expansão, porque antigamente chegava um cabo, saía do seu modem, do seu radinho, entrava no seu computador, você tinha um ponto. Hoje esse crescimento, até no jardim, se você for em casa, pega a rede Wi-Fi do vizinho, as coisas assim, mas a gente está sentindo em casa, ou do apartamento do vizinho, enfim. Ele esquece de pôr a senha, nós vamos lá, usamos a banda larga dele, o dia que está congestionado, isso já está entrando na vida da gente. Mas esse é um sistema onde a gente entra e acessa. Eu acho que a grande mudança que a gente está falando da casa conectada, outra, é quando a gente passa de ser só o que acessa e demanda e baixa conteúdo, para aquele que você emite conteúdo. Porque quando a gente fala de colocar uma câmera de segurança, você está acessando sua câmera do seu trabalho, ou do seu carro, ou quando você coloca um controle doméstico da geladeira, ou da luz que acende ou apaga, na verdade você está invertendo aquele fluxo, de ser um fluxo que todo mundo conecta para um fluxo que começa a prover. Eu acho que esse é um assunto hoje que passa desapercebido, mas com essa revolução de banda larga e de dispositivos e tudo mais, vai haver um momento que a gente vai começar a olhar dessa forma. Hoje a gente ainda está descobrindo o acesso sem fio, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco disso do lado do Wi-Fi ou do lado do fornecer conteúdo.
Esse é um ponto bem interessante. A gente teve há pouco tempo conversando com algumas operadoras sobre isso, porque isso também é um tema que interessa bastante a eles, exatamente por ser bastante desconhecido ainda, né? Isso é um assunto que a gente tem chamado de a internet das coisas, né? The Internet of Things. Você vai achar isso no site da Cisco, no site da Intel, porque quando a gente olhar, vou dar um exemplo aqui de um carro, para sair da casa, vamos olhar para um carro. Quando a gente olha para um carro, a gente já viu algumas oportunidades, computador de bordo, GPS, né? Isso olhando para um carro tradicional hoje. Quando a gente olha para o carro para daqui a 5 anos, a quantidade de sensores que você tem espalhado pelo carro viabiliza controle de tudo que você imaginar do carro. Não só pelo dono do carro, mas também por autoridades, pelo fabricante do carro, para poder te dar uma garantia de repente maior ou menor, provedores de serviço de manutenção do seu carro, serviço de utilidade pública, quer dizer, vai por todos os lados, né? Então, nesse caso, a gente não está falando só mais da pessoa usando a internet para ela ter algum tipo de serviço que a internet entrega para ela, mas o contrário também é a realidade, né? Então, isso já gera uma oportunidade fantástica. O Wi-Fi é um grande habilitador disso, porque você vê, a gente está mostrando projeções ali que dizem que o tráfego cresce muito mais, e quando a gente começa a pensar na quantidade de dispositivos que podem se conectar, a gente estava falando ali de pessoas carregando dispositivos. Quando a gente começa a pensar em dispositivos carregando dispositivos, a gente pode falar de um carro que pode carregar 100, 200, 300 dispositivos emitindo informações, né? E aí vamos sair do carro, vamos voltar para casa. A gente já não admite mais no apartamento não ter sinal no quarto, né, como o Dória falou, mas o quarto não é lugar de acessar a internet. Mas a gente não por exemplo, não tinha televisão no quarto há um tempo atrás, agora tem que ter televisão no quarto. Isso está mudando para aparecer luz, né, energia. Você não admite não ter energia em algum lugar da sua casa. Banda larga, assim, tem que ter cobertura, e a maneira de fazer isso é habilitado por cobertura de Wi-Fi. Se você olhar hoje uma fotografia da cidade, saindo do carro para casa para a cidade, uma fotografia da cidade de Londres, da ilha de Manhattan, por exemplo, você vê uma mancha de cobertura de Wi-Fi. Não tem lugar que não tenha. Então, assim, não tem casa que não tenha, não tem rua que não tenha. Então, a tendência é que isso seja realmente tratado como utilidade. Não tem como não ter mais. Até só acrescentando, vi vários exemplos aí. Eu tenho um exemplo até mais prático da realidade nossa aí do dia a dia. Nós estávamos buscando, por exemplo, para colocar na empresa lá um sistema de câmera de vigilância. Então a gente cotou no mercado com várias empresas, olha o que vocês têm e tudo mais e tal. E aí surgiram vários orçamentos de câmera, e liga num DVR para fazer a gravação, etc e tal. E a gente, poxa, mas nós estamos no mundo internet, no mundo IP, será que não tem uma câmera IP? Será que não tem nada disso? Nós procuramos no mercado, vimos que tinha alguns sistemas, mas a gente tinha que manter o equipamento DVR, tinha que instalar num rack, tinha que ter no break, tinha que ter segurança, porque no caso de algum problema, evidentemente que o sistema DVR tem que ficar num lugar seguro, para não poder ser violado, etc e tal. E aí, pesquisando sobre o assunto, a gente começou a olhar como é que funciona isso nos Estados Unidos e descobriu um serviço peculiar. Lá existe um serviço chamado Vigilância como Serviço, né, Surveillance as a Service. E lá é basicamente o seguinte, você compra uma câmera IP, não precisa fazer nenhuma grande infraestrutura para poder fazer a conexão dessa câmera, porque ela é Wi-Fi, e aí você parte da premissa que você tem Wi-Fi em todo lugar. Então você vai lá, coloca aquela câmera IP, faz uma pequena configuração rápida, e as imagens dessa câmera são gravadas num DVR virtual, no serviço de cloud computing. Você paga uma assinatura mensal para ter as imagens gravadas no seu provedor de serviço. Quer dizer, se você fizer uma conta do investimento que você vai fazer comprando equipamento e tudo mais, você vai perceber que é muito mais barato você simplesmente pegar essa câmera e contratar o serviço. Falei, nossa, é isso que eu quero. Vamos fazer. Procurei. Ninguém oferta esse serviço no Brasil. Então aí já é uma grande... E nos Estados Unidos, procurando lá, a gente acha rapidamente 20, 30 empresas que prestam esse tipo de serviço. Lógico que para isso funcionar você tem que ter infraestrutura, você tem que ter uma banda razoável, porque você está transmitindo o vídeo em tempo real para ser armazenado remotamente. Mas é só um pequeno exemplo. Se a gente imaginar o universo de sistemas de segurança que são monitorados e verificar o potencial desse mercado e a inexistência de empresas que fazem isso no Brasil, a gente percebe que só nesse pequeno ponto a quantidade de potenciais clientes e o tamanho do mercado que a gente pode ter, né? Então são
pequenos pontos que a gente vislumbra várias oportunidades. Fora a barreira de adoção. Você imagina cada cliente individualmente decidindo o seu sistema, comprando o seu sistema e tratando de comprar espaço em disco para armazenar. Quer dizer, o pequeno provedor, o provedor pode comprar isso em escala, industrializar a elaboração do serviço, padronizar e vender a solução, como serviço mesmo. Então, esse foi um exemplo muito bom, mas existem uma série de serviços que podem ser vislumbrados para adicionar valor, dado que nós temos a situação, que nós temos cada vez mais dispositivos capazes e conectados, nós temos conteúdos e demandas, né, diferenciados, como conteúdo de vídeo ou mesmo a capacidade computacional, e você pode criar em cima disso. Você imagina que você pode começar com um serviço básico de vigilância e você pode começar a fazer tratamento dessas imagens e começar a dar valor agregado para o teu cliente em cima desse vídeo que está sendo gravado. Quer dizer, daqui a pouco, por que não a empresa que está fazendo a gravação do vídeo consegue detectar a presença de alguém, né, consegue detectar, no caso de uma empresa, detectar um intruso, enfim, tem uma série de derivadas desses serviços que podem ser criados. Olha, eu tenho vários... Eu tenho colocações aqui um pouco mais técnicas do pessoal, de assuntos muito interessantes que cabem até aqui a gente fazer outros painéis discutindo sobre isso. Eu estou tentando encaixar um pouco, puxar o grupo aqui para falar um pouquinho sobre isso. Mas tem uma pergunta aqui mais aberta, dizer assim... Vocês que têm um conhecimento do mercado do Brasil, estão sempre nos grandes backbones participando, a Cisco e tudo mais. A pergunta está dizendo assim, tem dois lados. O Brasil está preparado para crescer nisso? Como é que a gente vê a colocação do Brasil, o nível de investimento para conseguir, para que se torne real essa tendência nossa? Porque a gente está falando que para tudo isso precisa ser investido. O governo tem que estimular o Plano Nacional de Banda Larga, tem que estimular a gente ter link mais em conta, o tráfego, o link mais em conta para dar conta dessa situação. Os grandes backbones têm que estar bem estruturados, os pontos de troca de tráfego têm que estar mais otimizados ali. E a pergunta é, como é que vocês olham isso? Se o Brasil tem condição de chegar a essa realidade aí de banda larga. Como é que vocês veem? Bom, primeiro, só respondendo seco, sim, tem. Tem dois modos de você fazer um balão subir. O primeiro modo é você aumentar o fogo, aumentar a temperatura e o balão sobe. O outro é você tirar os lastros desse balão. Mesmo se aumentar o fogo, ele sobe. O fogo, no caso do Brasil, é a demanda de mercado. Nós temos uma classe média que cada vez mais tem condições de comprar serviços, comprar dispositivos, esse é o fogo. E nós temos um lastro muito forte, que é a carga tributária, a dificuldade de fazer negócios, especificamente em telecomunicações. O imposto do consumo é muito alto, o imposto sobre os investimentos é muito alto, todos os encargos para fazer uma obra, construir, o custo de um poste, o custo da mão de obra para você cavar ou pendurar a tua infraestrutura, são muito altos. E a gente observa que é crescente, primeiro, a constatação disso. O Ministério das Telecomunicações cada vez verbaliza mais fortemente e está trabalhando. Então a gente vê, assim, a visão da Cisco é que a gente vê claro os movimentos de desoneração e de estímulo fiscal para telecomunicações. Assim como está sendo feito em outros setores. Né, sem entrar no mérito se são devidos ou indevidos, mas existem estímulos fiscais que estão fazendo venda de móveis, de geladeiras, de automóveis, de motocicletas explodir. No caso de telecomunicações, tem uma correlação muito mais forte com o crescimento do país como um todo. Porque a adoção de tecnologias de telecomunicações melhora a cadeia produtiva das empresas, não necessariamente das telecom, das empresas logísticas, das empresas jurídicas, das empresas de serviço, das empresas de qualquer natureza. Então, o governo está reconhecendo isso e a gente acredita que vai sim haver um movimento forte de desoneração da banda larga, dos serviços de telecomunicações, e isso é o que faz ficar factível essa equação. Porque hoje tirar o lastro do balão por si só já é um dos grandes impulsionadores de as empresas conseguirem
segurar aquele crescimento de tráfego ou tirar proveito dele. Essa é uma visão bastante, cada vez mais sólida dentro da indústria. Quer falar alguma coisa? Não, a gente só concorda, a gente já sabe e todo mundo que está no dia a dia dos provedores sabe as dificuldades que existem, começando pela questão tributária, que é muito pesado. Quem constrói infraestrutura, os operadores locais hoje têm dificuldades em relação desde a questão em muitos municípios de conseguir licença para implementar suas redes, muitas vezes negociação de locação de postos, compartilhamento de infraestrutura, isso a gente sabe que é realmente complicado e acaba encarecendo e muitas vezes fazendo com que a implementação das redes demore muito tempo. A gente sabe que existe isso é um complicador. Mas, como você bem colocou, a demanda é muito grande. Então, certamente hoje, e quanto mais para o interior do país a gente vai e conversa com os provedores, eles falam, olha, eu não dou conta de atender a demanda que tem aqui. Eu estou pedindo mais banda no atacado para poder expandir minha rede, não estou dando conta do crescimento que eu estou tendo na minha rede. Então a gente tem um cenário das pequenas e médias cidades que ainda está tendo um crescimento da demanda e evidentemente que nos mercados maduros a gente começa a ter mais competição e aí sim os provedores, os operadores locais começam a vislumbrar aplicações para agregar mais valor no seu serviço, né? Então acho que a leitura é semelhante à que nós temos na Abranet. E conforme vai desanorando a cadeia, todo mundo é beneficiado, porque no momento que as operadoras, as de atacado, pagarem menos impostos, elas podem investir mais. E quando investem mais, melhoram a oferta de banda para as pequenas cidades, o preço da banda de atacado. Então, o benefício é direto ou indireto. E, mais uma vez, o benefício indireto para a sociedade é muito maior, porque a gente fica uma sociedade mais eficaz, mais eficiente, aumenta a produtividade. Um dos grandes, o grande fomentador do aumento de produtividade mundial, principalmente americana e europeia, nos últimos 20 anos, foi tecnologia da informação. Quer dizer, aumentando a produtividade do trabalhador americano, europeu, asiático e trazendo crescimento econômico. O Brasil ainda tem muito para percorrer nesse caminho e o balão está com um lastro muito grande ainda. A gente tem que tirar esse lastro e certamente isso vai dar um impacto na sociedade como um todo. Eu acho que eu compartilho isso com vocês. Eu acho que a gente como cidadão e também homens de negócio na área de tecnologia, o grande desafio nosso é o seguinte: a gente, quando está muito ligado na tecnologia, a gente está enxergando alguma coisa um pouquinho na frente do que está acontecendo no mundo hoje. E é natural uma ansiedade de que a gente está vendo coisas que vão acontecer, vão chegar, e a realidade do presente não é a mesma. É simples, é você separar a experiência pessoal sua como consumidor e a outra como empresário do que vai fazer. As tecnologias chegam para a gente, assim, e a gente adota aquilo e fala assim, olha, isso faz parte de mim, não tira mais de mim. Isso foi com o celular, foi com o smartphone, é o tablet, que é uma coisa recente, e outras coisas que nós estamos vendo que estão entrando na nossa vida, que é assim, olha, vocês não param para pensar, mas a ideia de uma rede social, daquilo que entrou na nossa vida, o tempo é muito pequeno da distância onde ele surgiu e a gente adotou. Agora, quando a gente pensa como empresário de negócio, a gente está olhando e fala assim, bom, eu tenho que comprar, investir, arrumar um financiamento, ter a burocracia, demorar para instalar um poste, eu tenho que correr atrás das coisas e sempre a gente parece que um pouquinho defasado. A sensação é sempre isso. Mas com relação ao governo ou relação à situação do mercado do Brasil, eu acho que é a mesma coisa. Existe assim, eu sou otimista, eu acredito que a gente tem iniciativas boas. Existem iniciativas de todo sentido, mas tem boas, tem coisas acontecendo. Nós estamos crescendo, estamos evoluindo. É fato que a gente não está evoluindo na velocidade que a gente queria. É um papel que a gente faz isso. Hoje, como entidade da Abranet, a gente está acompanhando o trilho para onde que a internet está indo, falando de marco legal, falando de plano nacional de banda larga. Nós estamos olhando para tentar pôr isso um pouquinho na guia, num lugar que a gente acha que é melhor para o usuário, para a experiência do usuário, seja individual ou da empresa. Agora, a hora que a gente chega aqui, nunca está no tempo que a gente queria. Eu queria era andar um ano para frente e voltar e falar assim, olha, aconteceu tudo isso, né? E é sempre assim, o desafio de mexer com a tecnologia e tudo isso é sempre tentar
olhar uma perspectiva ali na frente para uma realidade que está hoje. Nós estamos há muito tempo falando em redução de impostos, estamos muito tempo em falar em flexibilização. É um processo de maturidade. Eu acho que isso vem naturalmente, talvez num tempo não que a gente quer, mas ela vai vir. A gente tem que continuar se mobilizando, disseminando o nosso conhecimento, falando sobre as coisas para que isso aconteça. Seja do lado da indústria, seja do lado nossa da entidade, ou nós mesmos como empresas que trabalham na área da internet. Então, acho que o Brasil, sim, está preparado para isso. Nós somos criativos. A gente fica surpreso, né, Négia, quando a gente vai para o interior e olha coisas que você não tem noção que existiriam de casos. Né? A gente vai numa cidade pequenininha, olha lá e fala, olha, como que o cara criou esse negócio aqui? Né? E a gente vê também a ousadia de alguns provedores mais estruturados em ir atrás de nova tecnologia, vem conversar com a gente fala assim, nossa, você está sabendo mais do que a gente que está nesse mundo tão cheio de informação. Bom, pessoal, estamos chegando aqui próximo do fim. Vejo aqui muitos assuntos aí que são pertinentes a provedores, mas a gente quis fechar aqui um assunto um pouco mais sobre esse crescimento de tráfego, de informação de conteúdo, de banda larga. Essa iniciativa nossa aqui, a ideia é trazer gente que possa estar conversando e agregando conteúdo para os provedores, porque a gente sabe que o provedor que está no interior de Goiás, ou está no Maranhão, ou está mesmo no interior do Rio Grande do Sul, ele não tem essa disponibilidade de vir até um local toda vez, e essa informação aqui é usufruir da tecnologia da informação para poder levar um pouquinho de assuntos para vocês. Eu vou abrir um espaço para uma consideração final de cada um aqui dentro, e aí a gente fecha o evento. Eu acho que tem alguns assuntos aqui gerais perguntando sobre coisas exatamente de posição legal de governo, estão falando um pouquinho, me perguntaram sobre a Cisco e treinamento ou a possibilidade de algum serviço dos provedores usarem a Cisco, que a gente pode tratar, vão ter a lista de todos eles aqui. A gente tem um grupo que vai responder todas essas perguntas para vocês ao final. Bom, então começamos, né? Négia, pode fazer o... Bom, acho que o tempo é curto, os assuntos são muitos, eu acho que a gente poderia ficar aqui a tarde toda discutindo isso, e a gente tem que lembrar que nós estamos discutindo apenas um pequeno aspecto da rede, né? Nós estamos discutindo a questão de infraestrutura, de aplicações nessa rede, mas a gente tem muitos outros assuntos que a gente trata quando a gente fala de internet. Dentro da Abranet, por exemplo, nós temos um grupo de estudos jurídicos que cuida justamente da visão legal disso. E quando a gente fala, nós vamos ter uma quantidade gigantesca aí de bytes trafegando na rede, ok, mas que tipo de informação nós vamos estar levando? Como é que é a proteção legal desses dados? Né? Então aí entra a questão do Marco Civil na internet, que é um projeto importante, que tá em tramitação. Esse nosso grupo de estudos jurídicos fez um estudo bastante profundo desde o início desse Marco Civil e estamos participando ativamente dos debates, evidentemente para garantir o fluxo de informações livre na rede. Alguns conceitos básicos acho que são importantes, como a neutralidade de rede, a questão até do direito autoral em muitos casos, porque existem, quando a gente está falando de vídeo, está falando de produções e de conteúdo muitas vezes que tem essa proteção, obviamente que há necessidade de se observar esses aspectos sem amarrar o desenvolvimento da rede, porque a gente percebe que o crescimento da rede é exponencial e não há muito o que se fazer em relação à questão do crescimento. A gente só não pode ter muitas amarras locais, e quando a gente fala de internet nós falamos do mundo todo. Então a gente tem que ter uma harmonização legal em relação a isso. Muitas vezes a evolução do legislador, a evolução dos ordenamentos jurídicos não segue a velocidade técnica do crescimento das redes. Então esse é um outro aspecto para outros debates que a gente pode fazer. Mas eu acho que o principal objetivo dessa iniciativa, e desde já agradeço a presença de todos aqui, é a gente deixar um pouquinho o nosso dia a dia, porque muitas vezes os operadores de internet vivem esse ritmo frenético,
né, de estar mantendo suas redes em operação, de estar cuidando dos clientes, de estar desenvolvendo novos produtos, para a gente parar um pouquinho e refletir e olhar justamente para o futuro e falar, pera um pouquinho, para onde isso está caminhando e como eu vou me posicionar estrategicamente, como enquanto empresário, enquanto investidor, eu vou me posicionar nesse mercado, para onde eu vou, né? Como é que eu vou planejar a minha rede tendo essa visão de futuro. Se nós observarmos, e a Abranet é uma entidade que começou com o início da internet comercial no Brasil, nós estamos falando de 1996, né? O Dorian foi um dos pioneiros aí da internet no Brasil, começou lá com a DGLNet, acesso discado. Se a gente pensar naquele cenário de quem estava com a visão muito estreita em relação a, olha, acesso discado é assim, eu preciso de mais linhas, do dia a dia de um provedor acesso discado, e pensar de como é o dia a dia hoje, em que muitos provedores têm que construir a sua infraestrutura e que tem que estar trabalhando a questão de conteúdos. Se a gente falar em redes sociais, que é uma coisa que há alguns anos não existia, né? Se a gente vê hoje os sites com maior audiência na internet, eles não existiam há poucos anos. Então, é importante, acho que a gente fazer essa pausa, essa reflexão e conseguir fazer uma projeção. É por isso que nós comumente provocamos, a gente vê essas projeções de crescimento de tráfego, de aplicações na rede, mas a gente sempre acaba dando uma cutucada e perguntando, e aí, o que isso vai impactar no meu negócio? O que eu posso vislumbrar? O que eu posso desenvolver em cima da minha rede? Primeiro, para manter a minha empresa viva esse período todo e para ter uma maior rentabilidade dentro do meu negócio. Então, acho que essa visão. E a Abranet, enquanto entidade que reúne aí representantes de toda a cadeia de valor da internet no Brasil, tem muito essa visão de estar passando para o seu associado, para quem está nesse mercado, essa visão de auxiliar esse planejamento. Evidentemente, quando a gente fala de futuro, e quando a gente fala de futuro da internet, a gente tem uma probabilidade muito grande de falar bobagem. Alguém vai estar assistindo esse vídeo em 2016 e vai falar assim, nossa, mas eles não previram que ia surgir o X lá, alguma coisa que vai aparecer no meio do caminho que vai mudar essa lógica toda. Mas quando a gente fala de infraestrutura, não tem muito o que mudar também. Quer dizer, por mais que a gente pense em aplicações e tudo mais, a gente tem que ter um suporte de infraestrutura para isso funcionar. Então, acho que nesse aspecto, essa projeção e essa visão que foi trazida hoje aqui foi bastante importante. Então, acho que a gente só tem que agradecer aí a presença e aí a oportunidade de estar debatendo isso. Agradecer quem está nos acompanhando. E acho que essa iniciativa, certamente, aí temos a ver com o Dorian, poderá ser repetida várias vezes para diversos assuntos que nós temos aí dentro da internet, que eu acho que é um meio da gente ter agilidade e ter um debate aí importante sobre os temas aí que são de interesse desse mercado aí de internet no Brasil. Bom, queria primeiramente agradecer mais uma vez o convite e parabenizar a Abranet pela iniciativa. Acho que participar dessa reflexão é um privilégio para a gente e uma necessidade como componente da indústria e como também um ator importante nessas modificações, dessa revolução, nesse ponto de inflexão. O fato é que realmente a gente não vai conseguir prever e vai ser inocente qualquer previsão para o futuro, porque a gente não consegue capturar tudo. Por outro lado, a conjugação do dia a dia, graças a Deus está bastante movimentado lá na ponta, né, com bastante clientes, com um pensamento estratégico, essa reflexão, é importantíssimo, porque as decisões neste mercado são decisões de longo prazo. Muito embora a gente não consiga prever qual vai ser o grande aplicativo, quem vai ser o site que vai dominar daqui a 5 anos, a gente consegue entender que tipo de conteúdo e que tipo de infraestrutura ou investimento vai suportar isso. Essas são decisões mais perenes de longo prazo. Então, agradeço muito a oportunidade de poder participar e colocar a nossa visão e participar desse processo decisório, que mais uma vez é muito importante e extremamente complexo de se vislumbrar. E contem com a gente em outros eventos, e mais uma vez o nosso conteúdo está aberto no site da Cisco, na versão brasileira dele, e tem muita coisa ali para a gente conversar, muitos outros temas, e estamos à sua disposição. Obrigado mais uma vez. Reforçar as palavras do Rodrigo, de agradecer pela chance de participar de um evento, conversar com quem faz isso acontecer de fato, onde os maiores não estão, é muito importante. E reforçar também a certeza de que a gente acredita que isso realmente vai acontecer, já está acontecendo, vai acontecer cada vez mais rápido, porque a internet é um meio muito democrático. Então todas as pontas de demanda são muito democráticas.
Os devices que você pode acessar para criar as coisas estão aí, cada vez tem mais. As pessoas vão puxar cada vez mais isso. Então, a gente acredita muito que o mercado vai criar, o governo está empenhado em ajudar, e o mercado vai criar as condições para que essas coisas aconteçam. Muito engraçado também, interessante a reflexão de que a gente pode virar piada com isso aqui que a gente está fazendo, porque as previsões podem ser as mais, né, diferentes possíveis. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Posso dar mais Claro. três recados que eu acabei esquecendo, aproveitando esse espaço, só para lembrar de dar 3 recados. Nós vamos estar fazendo um evento da Abranet, todo ano, desde de 2 anos para cá, nós temos feito sempre um evento no Nordeste. Nós fizemos o primeiro evento nosso no Nordeste em Salvador, tivemos uma excelente repercussão. Fizemos o segundo evento no Nordeste o ano passado em Alagoas, também com uma excelente repercussão, sempre nos surpreende. E esse ano, nos dias 16 e 17 de agosto, agora, na próxima semana, nós vamos estar fazendo um evento da Abranet em Recife. Então fica aí o nosso convite a todos para estar participando desse nosso evento, que vai ser um evento à moda antiga, evento presencial, né, mas onde vão estar várias pessoas do setor vão estar expondo e vão estar debatendo essa questão tecnológica da internet. Vai ter ali uma pequena exposição também de equipamentos, de soluções, né, então quem quiser mais informações pode acessar aí o site da Abranet e fazer a sua inscrição. A inscrição é gratuita para esse evento, agora então dia 16 e 17 de agosto em Recife. Segundo recado, a Abranet vai estar participando novamente esse ano da FutureCon, né? Então nós temos a satisfação de ter um dos maiores estandes da FutureCon esse ano, que é um espaço já tradicional para os provedores. Esse ano a FutureCon vai ser realizada em outubro, no Rio de Janeiro. E quem tiver interesse em estar participando da FutureCon, nós vamos estar fazendo um pré-evento, um dia antes da FutureCon, nós vamos estar fazendo um evento específico só para provedores de internet. E durante a FutureCon nós vamos estar com o nosso espaço lá aberto para receber todos os provedores, inclusive quem tiver interesse de estar adquirindo os convites para a FutureCon pode estar fazendo essa aquisição através da Abranet, e nós tradicionalmente ofertamos um desconto de 50% para quem quiser fazer essa aquisição através da Abranet. E o último recado, nós temos uma revista, a revista Abranet, por mais que a gente seja moderno e eletrônico, nós temos a revista em papel e em meio eletrônico. E essa revista também é gratuita. Quem está no mailing da associação, todos os associados recebem essa revista. Quem porventura esteja nos acompanhando agora pela internet e tem interesse em receber a revista, entre no site da Abranet, que é o www.abranet.org.br, faça a solicitação, nós incluímos no mailing e todos receberão essa revista, que é uma revista que trata justamente desses assuntos, debate os principais assuntos de interesse dos provedores de aplicação à rede. Então seriam esses 3 recados, desculpe interrompê-lo. Não podia esperar mais. Nosso presidente tem que... É fato mesmo, a nossa entidade... Existem algumas verdades aqui dizendo, né? Ele mencionou um pouquinho da nossa empresa quando começou a internet. Fomos o primeiro provedor de internet no Brasil, que começou dia 22 de junho de 95. Não fazendo propaganda ou não, mas o primeiro equipamento que a gente usou era um Cisco 2501. Tá? E nós estamos fazendo 17 anos esse ano. Então quer dizer que a internet começou a estar disponível para o público há 17 anos. É fato que hoje mudou muito a linha de escada, a banda larga, o mobile, e acho que tem mais coisa para acontecer. A gente sempre quer olhar depois da montanha qual é o próximo desafio que a gente tem. Essa iniciativa, eu quero dizer assim, nós não fizemos um evento para ter milhares de acessos, não. Nós dirigimos o convite para as pessoas que são realmente ligadas na cadeia de internet. Divulgamos para a Abranet, mas também para as outras entidades que representam alguma coisa do segmento de internet. Existem várias entidades hoje que representam aquele que instala, aquele que faz conexão. A Abranet em si, ela quer ser aí a precursora de usar essa ferramenta para a gente poder levar isso para qualquer provedor de internet que esteja por aí. Preliminarmente, nós atingimos perto de 150 pessoas assistindo, mas não era um evento de notícia ou um evento de moda ou alguma coisa. Toda uma qualificação aqui, a grande maioria são
empresários e pessoas que vivem da internet, fazem negócio com a internet. Isso corresponde e não foi um evento simplesmente que a pessoa clicou e saiu. A gente viu que continuamente as pessoas assistiram o evento todo. Nós vamos melhorar, fazemos aí algumas melhorias aí de tamanho, de formato todo, e certamente a gente vai trazer outros temas dirigidos para esse público que está fazendo a banda larga acontecer por aí, que são os provedores. Queria agradecer em nome da Abranet a todos aqui, a disposição de logística, de todos virem aqui. O conteúdo vai estar disponível para ser acessado se alguém quiser olhar alguma coisa, e tem os dados dos participantes que também estarão à disposição para responder qualquer eventual pergunta de vocês. Muito obrigado, pessoal. Então, sucesso a todos.